gosta de uma boa minissérie que tem a ver com fatos reais, um pouco de suspense sobre a prisão aqui no Brasil, tudo isso mais um pouco, você tá no vídeo certo. E que inclusive essa minissérie tem na Amazon Prime, se chama Tremembé. Eu vou dar um breve resumo, falando sobre alguns pontos que eu achei mais interessante e também dando a minha análise final sobre a minissérie, sobre o que eu achei de fato sobre ela. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram, se vocês já viram essa minissérie, se gostaram ou não, enfim, a gente vai conversando. E também deixem novos temas de vídeos para eu ir anotando e eu podendo gravar para vocês, o que eu tenho sempre costume de fazer isso. E compartilha, então vamos começar com o vídeo de hoje. No vídeo de hoje não vai conter spoiler, mas eu vou falar sobre, na versão de resumo para vocês entenderem o contexto por trás de toda a história, de cada personagem, referente aos comportamentos, às falas, o estado, como que é feito aqui no Brasil, na prisão aqui do Brasil, como que é a real situação. Então, nada mais é, essa minissérie conta as situações e o porquê dessas pessoas que foram parar nessa prisão em Tremembé. Mas antes de falar sobre a cidade em Tremembé, porque se passa em Tremembé, mas antes disso ocorre em uma outra prisão, no qual a Suzane von Richthofen, que é protagonizada pela atriz Marina Rui Barbosa, ela está presa, por quê? Porque ela matou os pais delas. Então, é junto com o namorado, com o irmão dela, e aconteceu tudo isso, o que fez ela ficar presa. Até então, tem uma mulher dentro dessa prisão que está atrás dela, tentando acabar com a vida dela. Por quê? Porque ela quer fazer a mesma coisa que ela fez com os pais dela. Então, dito isso, ela tenta de tudo para escapar dessa mulher. E também não só essa mulher que está indo atrás dela, mas outras pessoas também que estão junto com essa mulher para poder acabar com a vida dela. Então, conforme que vai passando os episódios da minissérie, a Suzane ela vai conversar com o advogado dela dizendo que ela quer mudar de prisão, ela quer ser transferida. Por quê? Dizem que a prisão lá em Tremembé é uma das melhorzinhas, digamos assim, que tem mais estrutura, enfim. E no fim ela acaba conseguindo. Só que dentro dessa prisão em Tremembé, que é a famosa prisão dos famosos, então não tem só ela de famosa. Tem o Nardoni, a Jatobá, o Centrão, aquele jornalista, tem aquele velho doutor que se diz que ajuda as mulheres a engravidar, inseminação, enfim, tem várias outras pessoas também. Só que depois de algum tempo a coisa fica mais tensa no lado dela. Por quê? Aparece aquela mulher da outra prisão, ela é transferida lá também. Então, depois disso acaba acontecendo muita coisa. Esse é o segundo ponto que eu tô falando para vocês em forma de resumo do que se trata essa minissérie. Agora, o terceiro ponto é sobre comportamentos dessas pessoas. Por quê? Eu vou falar em questão de comportamentos, de onde veio essa maldade dessas pessoas, do porquê que acontece tudo isso. Porque isso, temos o gatilho. O gatilho faz com que a pessoa se impulsione a fazer aquilo. Por traumas, enfim, coisas que faz a pessoa ficar com muita trauma na cabeça dela, daquele ocorrido que aconteceu, ela fica em choque, ela não sabe o que fazer, então acaba se dando conta, fazendo algo muito de ruim, o que alavancou isso. Fora a Suzane von Richthofen, o Centrão que sequestrou um garoto, achando que ele não viu nada, mas ele viu e no fim. Também temos o doutor, aquele velho, que ele se diz que ajuda as mulheres a poder engravidar por inseminação, mas fazia coisas horríveis com elas. Então, de onde veio toda essa maldade? De tudo isso que essas pessoas fizeram. É por esse motivo. Porque assim, a pessoa pensa, eu fiz isso, eu tô em choque, eu não sei o que eu faço. O que eu vou fazer da minha vida? Porque o comportamento dessas pessoas já nos mostra quem eles são realmente quem são, né? Porque uma pessoa psicopata, eu sei que isso não tem nada a ver, mas é um exemplo. Uma pessoa psicopata já nasce sendo psicopata, não tem como ela
nascer e depois ela ser psicopata. Por quê? Ela já cresce, quer dizer, ela já nasce e ela já tem os sinais de ter pensamentos ruins, ações que ela tem vontade de fazer. Enfim, é que nem aquela série do Jeffrey Dahmer, o canibal americano, porque ele é um psicopata. Só que na questão de ser pessoas criminosas é diferente. Em questão de traumas, choques de realidade, tudo isso mais um pouco, porque isso junta tudo na cabeça dessas pessoas, o que tornam eles ser ruins, fazer coisas ruins. Então tudo isso acaba acontecendo com todos esses personagens dentro dessa prisão de Tremembé. Eles tentam se ajudar, se aliar, muitas vezes vão contra as outras pessoas. Então, com tudo que acaba acontecendo, são partes de ajuda, melhoria, mas também eles vão contra aquelas outras pessoas. O Mariano com aquele outro rapaz que é o irmão da Suzane, mas também tem cenas muito fortes para maior de 18 anos, o que acontece também de fato na prisão do Brasil, ou fora do Brasil também acontece, mas parece que no Brasil acontece muito mais coisa bizarra. Eu fiquei chocada em cada cena, no sentido de ser forte para maior de 18 anos, em questão de cenas fortes na relação das pessoas, machucados, a violência é muito forte, mas eu achei a história muito boa. Ao mesmo tempo também teve algumas coisas que não teve nas pessoas famosas, no qual eles fizeram mesmo aqui na vida real, mas que aconteceu na série. Eu achei ok, mas que eu achei que não deveria ter algumas outros tipos de cena, para ser mais sincera aqui com vocês. E também é mostrado a entrevista do Gugu com a Suzane, porque mostra ela, e é mostrado isso, é falado sobre isso, como ela manipula as pessoas, como que ela é muito fria, encantadora, sedutora, para fazer o que ela fez com o Sandrão, por exemplo, com os pais dela também. Então muita coisa passa a acontecer com ela também dentro da prisão, não só fora da prisão. Então vamos focar agora na questão da entrevista com o Gugu. Ela se arruma toda para dar uma boa impressão na hora da entrevista com ele. E ela conversa com ele. Ela conversa como se ele fosse íntimo dela. Vocês vão ver o comportamento dela nessa parte dessa cena. Por quê? Vocês vão perceber que ela tá sendo muito íntima com ele, como se fosse amigo, falando do jeito que ela quer para parecer mais amigável, mais sociável. Ela tá ali conversando no olho. Muitas vezes ela desvia o olhar também para com quem diz assim, eu tô sentindo confortável, mas ao mesmo tempo eu quero manter firme. Então é mostrado isso e o porquê. Porque na parte policial, penal e forense também, desculpa, me embananei na palavra, é falado sobre essa questão de comportamento das pessoas. Então nisso vocês acabam percebendo e associando o comportamento daquela pessoa. Vocês vão percebendo se aquela pessoa é ruim, o que ela vai fazer, o que se diz aquele comportamento dela com aquele sinal que aquela pessoa deu. O que faz essa pessoa ser uma pessoa tão ruim até chegar nesse ponto de matar pessoas. Não só matar pessoas, mas roubar, fazer coisas muito piores. Então a gente vai vendo o comportamento, o jeito da fala, o jeito do olhar. Gente, eu acho que na outra vida eu fui policial ou detetive, porque eu gosto desse tema, não sei porquê. Acho que na outra vida eu acho que eu fui detetive. É uma área interessante, mas enfim. Agora eu vou falar a minha análise final. Eu gostei muito da série, eu achei muito boa mesmo a história, fora as cenas fortes de relação com pessoas, violência, palavrões, o que acontece mesmo de fato, e mais o que acontece mesmo de fato. Mas eu achei que o final deveria ser melhor. E eu acho que o final ficou uma ponta solta, por quê? Ficou só naquilo, aconteceu aquilo e não aconteceu mais nada. Ficou por aquilo mesmo? Eu queria ver o que ela ia tentar fazer depois com aquela outra moça que estava indo atrás da Suzane.
porque naquela cena final, pra quem já viu, eu fiquei assim, só isso? Eu achei que deveria ter um pouco mais de detalhes naquela cena, como também que a Suzane ia reagir o que aconteceu com ela, com aquela outra moça. Eu fiquei assim, deveria ter algo mais, deveria ter acontecido algo mais depois do que aconteceu com a Suzane. Com o Sandrão também, depois do que a Suzane fez com o Sandrão naquela hora, lá naquela mesa, jogando xadrez por conta das máquinas da Suzane. Então é só por isso mesmo que eu achei que o final deveria ser melhorado, implementado mais algumas coisas, mais alguns detalhes. Mas de resto, eu amei bastante. E vocês? O que vocês acharam dessa minissérie? Me contem aqui nos comentários. E o vídeo acaba por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.